Pois é, boa noite a todos. Mais um programa aqui na TV Litoral Camaragibe. De volta aqui mais uma vez, a gente com essa bancada aqui, o do professor Josivan, o professor Eduardo e Edinaldo. E hoje a gente vai falar nas eleições na Argentina, segundo turno aí, 55% do Milei, que ganhou, né, na Argentina, sim. E que vai impactar no Brasil e no mundo, né? Então, estou aqui com essa bancada aqui dos professores e vai comentar sobre essa vitória histórica na Argentina de Javier Milei, né? Daniel, olá a todos, a nosso telespectador e aqui também aos meus colegas de bancada. Uma das marcas registradas e vamos dizer assim, e carimbadas, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina e América do Sul, é que não só a esquerda e o pessoal da esquerda, mas também começa a se ter um movimento e começa a se ter uma força também para o lado da direita. Me parece que agora não é só um bloco de forças que atua isoladamente e hegemonicamente. Uma das mensagens que aí podemos debater aqui, os meus colegas queridos professores também podem falar e vão falar sobre isso, é que me parece também que o movimento, eu não diria nem conservador, o movimento libertário, o pessoal do ANCAP, está com muita força. E me parece que aqui na América do Sul, algo que antes não era nem midiático, não aparecia aí nas grandes mídias, me parece ser uma das forças agora que está nascendo na América do Sul e talvez aí, podemos dizer, na América do Sul, também no mundo. Os meus colegas concordam? O que é que os meus colegas acham? De fato. É anormal um presidente ou um candidato à presidência apresentar as ideias que Milei apresentou em relação ao anarcocapitalismo, ou liberalismo, ou essa forma de descentralização estatal. A apresentação da ideia dele, a princípio, é o quê? É ele trazer uma plataforma de governo que é uma plataforma inexistente em absolutamente nenhum país nunca adotou a plataforma da política do Milei. Ele tem como orientadores políticos, na verdade, leitores. Ele é um grande leitor de grandes intelectuais, como Karl Marx, que é o fundador da escola Rothbard, né? Murad Rothbard, que é americano, que é o guru específico dele. Inclusive, ele tem até um cachorro apelidado com o nome do próprio intelectual economista. Também tem o Mises, o Ludwig von Mises, que era um austríaco e alemão. E ele também tem o Hayek, que foi um dos últimos intelectuais, que também ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Com A Caminho da Servidão, né? O livro. O Caminho da Servidão e as 6 lições de Mises sobre questões econômicas. Então, o Javier Milei, ele é um político anormal, excêntrico às questões políticas e à questão democrática da América Latina. Então, a princípio, a ideia que ele apresenta é uma ideia de descentralização de Estado, redução de Estado, anarcocapitalismo. O que é o anarcocapitalismo? É a ideia exatamente de uma economia livre, onde há anarcocapitalismo, há capitalismo, e onde há capitalismo, há anarquicapitalismo. Então, ou seja, esse trocadilho de palavra tem um trocadilho de significados na prática. Agora, sim, tem uma das coisas que ele fala, que é, por exemplo, a dolarização na Argentina. Professor Edinaldo, a dolarização seria algo viável na Argentina? Na Argentina atual, exatamente agora? Sim, agora. Ele irá assumir ano que vem. Então, e aí? Já para ano que vem? Similar às questões da política do Milei e a do Bolsonaro, a gente vê que existe um contentamento entre esses caras, né? Sem fugir da pergunta. Houve um contentamento tanto do internacional, um contentamento em relação, por exemplo, às políticas dele, associada à natureza da política do Trump e à natureza política do Bolsonaro. Então, se houve uma alegria da parte desses caras em relação à eleição dele, isso quer dizer que existe muitas possibilidades de dar uma melhoria interna à Argentina. Mas em questão dessa dolarização radicalizada que ele tem como proposta, isso aí não é uma coisa muito viável para o momento. Porque, por exemplo, existe um país que fez exatamente o que ele propôs a fazer, que foi, por exemplo, Zimbábue. Em 2009, ela adotou uma medida de dolarizar. Em 2009. Quando foi 2019, ela desdolarizou. Ou seja, esse efeito de dolarizar não é uma coisa imediata e radical que pode acontecer e
repentinamente tem uma mudança drástica nas questões do poder monetário interno da Argentina. Ou seja, essa adoção da moeda dólar pode ser como opção de moedas estrangeiras circulando internamente. Seria ainda uma ideia melhor, né? Ou seja, uma moeda tipo moeda concorrente ou moeda opcional interna. Como, por exemplo, querendo ou não, o Brasil tem essa opção. Sim. Então, a Argentina não tem. Então, o peso que a unidade monetária argentina tem é de alto desvalor. Então, a desvalorização da moeda, existe também uma desvalorização de riquezas internas do país. Então, para enriquecer o país, não vai precisar de uma dolarização imediata, porque nenhum país também tem adotado essas medidas tão drásticas como ele. E até mesmo os próprios liberais que enxergam e lêem essa proposta do Milei, eles na verdade veem isso como uma proposta inviável, que também surge mais como empolgação do que uma realidade a ser exercitada na Argentina. Vamos dizer assim, essa empolgação é porque o próprio dólar está valendo tanto, que me parece que só a proposta de fazer você ter um dólar ou receber em um dólar já vai agradar uma boa parte da população. Claro que sim, isso faz parte. Muito bem, eu quero saber lá de dólar, não quero saber de nada. Daniel, eu quero saber quem é que vai pagar R$1 bilhão. Eu quero saber de dólar, eu quero saber de reais. Eu quero saber quem é que vai pagar R$1 bilhão que o governo brasileiro emprestou em plena véspera das eleições, emprestou a Argentina. Eu quero saber quem é que vai devolver esse dinheiro. Quem será que vai pagar? Existe, na verdade, um público, uma classe que vai pagar. E essa classe quem são? Eu não conheço esse cara, eu não conheço esse Javier, eu não conheço, mas eu já comecei a gostar dele. Por quê? No momento que o governo brasileiro, de esquerda, comunista, porque o povo acha que comunismo... As grandes mídias brasileiras têm ele como um maluco. E não defender o outro. Então, se a mídia brasileira defende uma coisa, você vai na contramão que você vai certo. Sim. Não tenha medo de errar. O povo brasileiro precisa saber. Na verdade, o povo brasileiro já sabe disso. Alguns interiores que não têm conhecimento ainda disso aí. Mas aonde a Rede Globo, principalmente, e as mídias nossas brasileiras, aonde ela foi em uma direção, vá na outra. Porque a direção que ela está indicando é o caminho errado. Para você ver, para você ver, o Bolsonaro mesmo, ele dizia assim, olha, é muito fácil você se posicionar na Câmara, porque quando o PT votou uma coisa, é saber que vota o contrário. Aí ele só errou, porque depois ele tinha que propor as coisas, aí ele não sabia o que propor. Mas até quando a esquerda pautava, ele sabia onde ir. Não, e foi justamente, eu já falei aqui em alguns vídeos, que eu votei, a última eleição que eu tinha votado foi em 2002. De lá para cá eu só votava aqui, nas amizades aqui para prefeito e vereadores. Então, quando eu vi uma reportagem com aquele cara, a Globo metendo cacete, eu disse, peraí, esse cara tem alguma coisa diferente, porque eu também não conhecia, ele era parlamentar há tantos anos aí, 18, era 20 e tantos anos, e eu não conhecia. Há 31. Eu não conhecia aquele cara como parlamentar, eu não tinha conhecimento dele. Eu vi umas 2 vezes um vídeo dele lá passando, mas nunca dei valor. Acredito que nenhum brasileiro conhecia. Bom, então, quando eu vi a Globo metendo cacete nele, peraí, esse cara tem alguma coisa diferenciada aí, foi que eu me interessei em querer saber qual as pautas que ele defendia. Eu digo, então eu vou. Agora, olha, 2002... Agora, em 2018, eu dar um voto a presidente. Aí votei nele para presidente. Mas justamente por causa que o que a Globo ensina e diz o que é correto, certo, é o errado. Então, na cruzamento, então eu já comecei a gostar desse presidente da Argentina. Mas assim, e eu acredito que vai trazer um impacto muito grande. Aliás, já trouxe um impacto muito grande para o Brasil. Porque eu vi hoje uma reportagem aí que a esquerda está perturbada com ele. Um cara da Argentina mesmo, perturbando a esquerda aqui no Brasil, então é um cara bom. Agora, professor Ivan, por que mesmo esse cara, o Javier Milei, ele ganhou na Argentina? Por que o governo brasileiro está preocupado? Pai, porque é o seguinte, né? Existe o Foro de São Paulo, que a gente sabe muito bem, que isso antes, em 2018, inclusive, o Cabo Daciolo falou sobre o Foro de São Paulo e perguntou até ao Ciro Gomes. Ele falou o Ciro Gomes disse que o Ciro Gomes disse que não tinha conhecimento, e ele foi fundador do Foro de São Paulo. O bicho aliás, dá o sal, né? O sal. É a união das Américas Latinas e tal. E ele dizendo que não sabia. Peraí, eu vou saber o que é isso aí. Então, isso, quando o Cabo Daciolo falou, isso aí para o mundo era um espanto. Então, existe um projeto, sim, da esquerda dominar completamente a América, né? Não só a América do Sul, mas a América Latina e a América do Norte. E, às vezes, eu vejo uma política dessa, eu fico pensando, cara. Às vezes, estou trabalhando e fico pensando, peraí, será que essa alternância de poder
Não já está numa agenda, ou será que será um retardamento? Eu acho que isso isso desacelera, na verdade. Uma desaceleração. Por exemplo, se você for olhar os países que formam o Mercosul, por exemplo, todos eles são contra as políticas do Milei. E o Milei, ele é exatamente contra as políticas do Mercosul. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, Lula, são todos a favor das políticas do Mercosul, as políticas econômicas do Mercosul. Agora, por que esses caras são contra as políticas liberais e econômicas e são a favor de uma economia de bloco? Quais são as razões que levam esses caras... É a economia centrada, né? Eles querem ter o poder de dominar. Esse poder de dominar, exatamente esse poder de dominar, ele afeta exatamente quem? E a quem é afetado? Toda a população, menos a elite que está com esse controle. Toda a população é atingida, não só a população daquele país, mas os demais. É por isso que vem com essa... É como um fogo consumidor, vem consumindo de modo geral. E esse é o objetivo da fundação desse Foro de São Paulo. Então essa política dele é adversa. Eles não vão aceitar isso aí. Eu não sei o que é que eles vão fazer para tentar derrubar. Agora, se o Trump conseguir entrar agora nos Estados Unidos e voltar, não só, não sei o que é que eles vão fazer com o Bolsonaro, mas não é só o Bolsonaro que tem um pensamento igual a ele. Tem várias pessoas agora no Brasil, inclusive até nós, depois que começamos a analisar, se a gente fosse político, aí tem o mesmo pensamento que ele. Uma economia liberal para todo, entendeu? De implementação, não nessa questão de aumentar imposto. Esse negócio de aumentar imposto só dificulta para o pobre, Zé. Só é dificuldade para o pobre. O Estado arrecada meio de mundo de dinheiro e há uma administração centrada, onde você vê mesmo que no Brasil aumentou o número de ministérios. Essas pessoas estão trabalhando, recebendo dinheiro da onde? Dos impostos. Então tem que aumentar imposto. Esse é o problema. Só que tem assim, então, tem a curva de Lefebvre que diz o seguinte: quanto menos você impõe imposto, quanto mais você corta impostos, mais o governo vai arrecadar. Porque isso faz com que o consumo interno aumente. Então, inevitavelmente, o consumo interno vai aumentar. Eu acho assim, ele aumenta o imposto, não é porque ele não quer que as pessoas... Não é que ele quer que as pessoas comprem e gere aquele imposto. Não. É somente para impedir que as pessoas adquiram realmente aquilo que eles querem comprar. Porque como imposto alto, mas a gente, na verdade... não tem dificuldade de comprar as coisas. Mas se você observar, por exemplo, um bloco, por exemplo, o Mercosul. A ideia do Mercosul é exatamente o quê? O Mercosul criou um bloco que, por exemplo, o Brasil não pode fugir dele independente de um presidente em relação à comercialização. Por exemplo, ele uniforma uma taxa, o bloco, de olha, essa é a taxa X, tarifa de importação. Todos vocês, infelizmente, vão ter que pagar valor X para todos os países que estão integrados. Inclusive o Lula e o Fernando Henrique tocou muito nesse ponto, porque isso foi criado no Mercosul em 1995. Então, por exemplo, o Bolsonaro não poderia chegar e dizer assim, olha, nós com a autonomia de Brasil vamos simplesmente de reduzir a nossa tarifa de importação. A gente vai reduzir. O Brasil não pode fazer isso. A Argentina não pode fazer isso. Com autonomia, nenhum desses países pode. Precisam sentar e fazer negociações. Então, os países de esquerda, absolutamente nenhum pode fazer por autonomia própria. E ainda que tenha um político de direita, também não pode fazer isso. Por exemplo, o Milei, ele pode sim se afastar de comercializar internamente e deixar os benefícios que tem dentro do bloco. Olha, a gente não quer benefício de produto circulando e serviço entre nós mesmos. Ele pode fazer isso. Mas ele não pode, por exemplo, tomar uma decisão e dizer assim, eu vou continuar no bloco e vou baixar a tarifa de importação. Ele não pode fazer isso. Não, ele só se sair do bloco. Ele entendeu? Não tem como continuar. Assim como o Bolsonaro também não pode fazer isso. Agora assim como o Lula também não pode sozinho fazer isso. Tem uma fala dele aí que vai ser complicado, porque ele já disse, não tem acordo nenhum com o país, com governante comunista. Só que ele ideia comunista. Então, só que inclusive ele mesmo fala sobre isso. Inclusive acho que ontem ele falou sobre isso. Ele disse assim, que eu via ele falando sobre isso. Eu realmente vi ele falando. E ele dizia, olha, uma coisa é eu estar proibindo o comércio com outros países. E outra coisa é eu me sentar especificamente e ele falando, os indivíduos comprarem e venderem com outros países. Outra coisa é você me ver chamando alguns políticos para conversar, para criar e sair de blocos.
Eu acho... Ele disse isso. Eu acho que existe, já, na verdade, uma flexibilização que vai acontecer progressivamente da parte dele. Sim. Por exemplo, ele não vai ficar enrijecido nesse sentido. Ele não vai engessar, ele não vai cimentar essa diplomacia. Dizer assim, olha, isso é do meu jeito, eu na América Latina vou fazer assim, e agora o resto do mundo... Não, isso aí é improvável, isso é impossível ele fazer isso. Seja com qualquer governo, até porque isso é até uma falta de habilidades políticas, pô. Por exemplo, não, mas ele é um cara habilidoso. Não, ele não entrou agora no... Com essas ideias, ele não vai ter... É um maluco inteligente. É um maluco inteligente. Ele não entrou... Não, com essas ideias... Ele não é marinheiro de primeira viagem. Não, com essas ideias... Não, ele é um político, mas ele não é um presidente. Um presidente tem que ser diplomático. Então você tem que ter flexibilidade que são necessárias. Então, por exemplo, o cara não pode chegar assim, olha, vou cortar os laços econômicos com o Brasil, porque quem preside lá é um comunista. Não é bem assim. Até porque você está dizendo que todo o mercado brasileiro, ele é comunista. E não é. E não é. Entendeu? Então, assim, você não pode pegar o setor privado e toda a privatização brasileira e socializá-la. Por isso que ele mesmo disse isso. Ele disse, olha, pessoal, ele falou isso. Se o nosso telespectador aí entrar no YouTube e tentar ver alguma fala dele, ele tem dizendo isso. Ele disse que não quer criar agora blocos como alguns políticos comunistas, mas ele falou, olha, caso de negociações da população, ele disse, eu não posso interferir no mercado, as pessoas vão comprar e vender aonde eles bem quiserem. Ele é um cara pró-mercado e é pró-lógico. Isso aí ele é. Até porque a linha que ele vem e que ele pensa sobre ela é muito lógica, muito racional, muito explícita. Todavia, se você for pegar, por exemplo, essa inflexibilização que o cara acha que ele vai ter em relação aos países, ele já está, na verdade, se contradizendo como um liberal. Sim. Por exemplo, como é que ele vai dizer assim, eu não quero me relacionar economicamente com o Brasil? Todavia, ao mesmo tempo, ele diz assim, não, mas eu quero a minha população livre, comprando, seja de qualquer país for, ou importando em qualquer país for. Uma coisa, às vezes o que eu tentei, acho que estou tentando entender ele deve estar com medo de certas figuras comunistas, de estar querendo logo de início de mandato, ser fotografado ou com algumas conversas com determinados comunistas. E isso ser mal interpretado. Exatamente. Pelo que eu estou vendo, eu acredito firmemente que é isso. E ele não deixar de comercializar ou criar acordo com países. Pelo que eu vejo, ele não quer estar do lado, nem tirado muita foto por hora com determinados comunistas que ele subiu no poder criticando. E outra coisa, ele não é só isso não, porque é o seguinte, veja só, você sabe muito bem, vocês têm conhecimento muito mais do que eu com relação a essa questão de esquerda-direita que foi isso já existe, não é da agora, há muitos anos atrás. E você sabe que a gente não sabia. Aí não tinha conhecimento como temos agora dessa questão. Mas você sabe que todo o governo comunista, ele é inimigo literalmente de quem é de direita. Se o cara é de direita, ele tem os inimigos dele. Tanto no país dele como nos demais países. Agora essa questão dos acordos econômicos, esses negócios aí, claro que vai ter que comprar as coisas, tem que comercializar. Agora, uma coisa que me chama a atenção não é nem tanto isso, é porque como foi que esse cara conseguiu ganhar na Argentina, hein, pai? O cara dando um investimento de R$1 bilhão em outro candidato, tá de Sérgio, né? Sérgio Massa. Aí você vê, sério, eu fiquei analisando assim, peraí, será porque lá não tem um TSE? Uma hora cansa, né? Será que é o TSE que não existe lá? Ou que fica ditando as coisas? Ou será aquela caixinha mágica que não tinha? Porque lá eu vi ele botando o voto dele. Lá o voto um papel desse tamanho aqui, colocando lá. E outra, dentro de 2 horas, os caras já estavam com o resultado quase definido. De que ele era realmente presidente. Aí tem essa questão. Inclusive está aí o momento da votação dele. Tá entendendo? Certo. Então, eu acredito que tivesse aquela caixinha mágica, talvez ele não tivesse nem chegado aí, viu? Aquela caixinha danada. Aquela é terrível. Pois é, agora é interessante por que esse forte esquema de segurança na hora da votação, na hora da chegada dele na sessão de votação? Não, porque ele teme alguma coisa? Claro, peraí. Alguma ameaça? É isso, Daniel. Olha, assim, né? Aí teve um cara aí no Brasil aí que tomou uma facada que até hoje é mentira. E sem falar o seguinte, entendeu? Que nas agora, eleições... Deixa eu concluir aqui. Agora é mentira. Segundo algumas pessoas aí, principalmente pessoas que têm um pensamento canhoto. Sim. A facada é falsa. O cara que deu a facada é falso. Será que os advogados que foram defender o cara são falsos.
A ação da Polícia Federal, Ministério Público, tudo falso. Meu irmão, é uma cabeça maluca do inferno. Ou seja, a esquerda trabalha assim. Eles inventam mentira, ele cria. Narrativas, né? E eles mesmos querem desmentir ele mesmo falando. Não, porque na verdade. É uma loucura, tá aí. Não, porque a esquerda, na verdade, isso é a forma das versificações dela. O que ela diz? O Marx e os outros caras ensinavam exatamente isso aí. A gente trabalha em vários caminhos. Quando esse não der certo, você vai pelo outro. A nossa importância não é simplesmente chegar, a nossa importância é não perder. Ou seja, é uma forma que eles não perdem. É uma estratégia, né? São estratégias diversificadas que eles têm. É o espírito do invejoso. Entendeu? Porque o invejoso, na verdade, ele não quer ter o que você tem. Ele apenas quer que você também não tenha. De certo modo, por mais que a gente olhe pelo aquele lado demoníaco, e negativo e maléfico, de certo modo, isso é uma engenhosidade bonita. Claro. Porque isso é estratégia. Você tem que ter habilidades para trilhar a situação. Entendeu? Agora, a direita, sabe o que acontece? A direita é desorganizada. É desunida, desorganizada, verdade. E ela não tem nenhum tipo de planejamento para dominar o país, para dominar o mundo, de certo modo. Ela não tem isso. Aí o que ela tem? Se ela não tem, estrategicamente alguém tem, o que alguém faz? Mas o problema é que esse é o problema, porque a direita ela governa para o povo. Já a esquerda, ela governa para si. Mas ela tem que ter... Se ela governa para si... por exemplo, ela não está contra a esquerda... Se ela for passar a governar dessa forma, ela vai se tornar a esquerda. Não, mas isso é para se chegar ao poder. Isso é para se chegar ao poder. E outra coisa, com relação, por exemplo, a estratégias que são extremamente perfeitas e que ela só pode ser anulada por ela mesma. Por exemplo, o Gramsci... A estratégia do Gramsci. O Gramsci diz o seguinte: você tem que ocupar espaço. A estratégia do Gramsci é o seguinte: vá ocupando espaço. Se for a educação, vá se espalhando na educação, vá contratando só outro comunista, vá fazendo concurso só para outro tipo de comunista passar, e aí você vai aumentando a sua população naquele setor. Essa é a estratégia do Gramsci. Como é que você vai combater isso? Pregando só contra isso? Não. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Só com essa mesma estratégia. Vocês têm conhecimento de algum presidente no mundo, ou governador, que é de direita ou que foi de direita, e depois que ele saiu do cargo maior que ele estava, ele se candidatou a um cargo menor? Vocês têm conhecimento? Vocês não vão encontrar gente de direita dessa forma. Agora, observa as pessoas de esquerda. É presidente hoje, amanhã não importa se ele seja um senador, um deputado, um vereador de uma cidade. Porque, na verdade, ele quer estar somente no poder. Só isso. Olha, o que o Eduardo só isso. É isso aí. O Gramsci o que Eduardo... justamente, eu estou explicando, estou trocando miudinho para... A questão da burocracia crescente, ela não é uma democracia que se diminui, ela não importa em qual posição você pode sair. E, claro, isso é combatido direto pelo Dr. Enéas. Ele combatia direto isso, não importa onde está, ele só quer estar no poder. E quem é de direita, não, ele fez o papel dele, ele fez o trabalho dele, ele não quer voltar. Isso é a falha da direita. Essa é a falha da direita. Porque, por exemplo, inclusive o professor Olavo ensinava muito. Pessoal, lembre de uma coisa: um bloco tem que combater outro bloco. Não tem outra forma de se fazer. Ninguém vai destruir uma ideia se não for com outra ideia. Então, se a esquerda tem uma ideia montada estrategicamente de dominação, a direita tem que ter uma estratégia dominante de dominação sobre tudo. Eu só sei de uma coisa: eu vou fazer que nem aqueles caras da grota. Tem uns caras que vivem na grota, em cidade de interior pequenininho, quando quer chover, ele diz: eu agradeço o prefeito fulano por essa chuva maravilhosa que está chegando. Quer dizer, o mato cresce, quem faz crescer é o prefeito. Entendeu? Aquele mato que cresce. Aí veja só, já mudou alguma coisa. Já mudou alguma coisa com a eleição desse cara, com a vitória desse cara na Argentina. Já mudou, não alguma coisa não, já mudou muita coisa aqui na América Latina, na América do Sul e na América do Norte. Mas eu acho, Van, que ao mesmo tempo que a gente se empolga com essa vitória, assim... Porque a gente defende ideias que são porque na verdade, eu não me empolgo com a vitória dele, com questão que ele vai trazer algum benefício, para mim não, mas o benefício que eu queria que ele trouxesse era o mesmo que entrar no Brasil, pro povo dele, cara. Pro povo argentino, que vivia sofrendo, que vivia entendeu? A inflação já estava lá em cima. Eu queria que ele... aliás, se ele não trouxer... Essa é a minha expectativa, ele não vai trazer nada para mim. Se ele não trouxer essa expectativa para o povo argentino, para melhorar a vida, a situação do povo argentino, para mim não vai passar de um vagabundo qualquer. Não, essa é a situação. Por exemplo,
essa forma dessa chegada dele ao poder, dessa direita ao poder, defensor da liberdade, defensor da propriedade privada, que é uma da forma mais que a ideia que ele defende, ela tem essa forma de pensamento, porque se você defende a individualidade, você defende a liberdade e a propriedade, que são riquezas altamente inegociáveis, são chamadas até de riquezas inegociáveis, né? Ou inalienáveis. Então, nessa questão, por exemplo, que está sendo violada, por exemplo, no Brasil, existem violações. Mas se a gente for olhar, por exemplo, a ascensão de presidentes ao poder, de direita, houve, na verdade, esses eventos recentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump subiu. Ou seja, só passou 4 anos. Então, desaparece. Vai retomar, possivelmente. No Brasil, a figura como Bolsonaro, o mítico Bolsonaro, subiu, caiu. Ou seja, a Argentina subiu. Se esse cara ficar os 6 primeiros meses, isso pode ser até uma possibilidade de avaliá-lo. Mas existe uma questão. Em relação às medidas que tomará. Existe uma derrubada pelo povo, entendeu? Existe uma queda que foi, assim, aconteceu por erro daquela pessoa. No caso, por exemplo, o Trump caiu. Sim, mas ele caiu por erro dele, foi erro que ele fez na sua gestão, e o povo vieram verdadeiramente e derrubaram ele. Isso fica no ar, né? Por exemplo, Bolsonaro aqui durante os 4 anos que ele passou aqui, ele errou a ponto de alguém derrubar e botar um pior do que ele, entendeu? Mas assim, os Estados Unidos é um país ainda, vamos dizer assim, sob legalidade. O Brasil é um estado de exceção, pô. O Brasil não é algo normal. Ele é um estado de exceção. Ele é sempre a exceção à regra. Sempre a anomalia. Ele é a anomalia. Mas isso advém de quê? A população, as ideias que tem na população. Não, essa vai voltar para aquela questão de educação. Que não é da agora que a população são educada. A pensar da forma que para você ver, mas para você ter uma ideia, desde 1930 se tem certas pesquisas e se percebe em certos gráficos a queda vertiginosa para baixo do QI e da intelectualidade brasileira, pô. Claro, você acha que isso não tem reflexo na política, não? Claro, a implementação nas escolas para fazer dessa forma, claro. Uma outra coisa, por exemplo, outra observação em relação a você vê um aluno de nono ano, primeiro ano, não saber uma regra de 3? Rapaz, eu peguei aluno no nono ano que não sabia ler e escrever, rapaz. Entendeu? Pronto, aí você pega, por exemplo, uma Argentina, você vê que esse cara em 4 anos, esse cara, na verdade, tinha pretensões, mas, por exemplo, você vê em 2 anos, 1 ano e pouco, ele começou a se manifestar e fazer apresentações televisivas e tudo. Nesse período, ele começou a apresentar essas ideias. Veja que essas ideias foram semeadas com muita velocidade na Argentina. Por quê? Porque a cultura argentina é muito mais elevada do que a cultura Brasil. No Brasil, você vai... Ou seja, no Brasil, até um intelectual diz assim, o Brasil tudo é induzido à loucura e ao infantilismo. Ou seja, no Brasil tem 2 coisas que caracterizam o brasileiro, loucura e infantilidade. Ou seja, ou você é louco no que faz porque não compreende, ou você é infantil porque acredita em tudo. Então são 2 coisas negativas que existem no Brasil, na mentalidade brasileira. Então, o que o cara consegue fazer é uma limpeza mental para você convencer uma nacionalidade e um grupo de cidadãos a votar em você numa campanha, por exemplo, de 2 anos ou menos do que isso, a votar em você pela ideia apresentada, que aquele cara só apresentou ideias. Mas isso aí vai demorar, vai precisar de tempo, né? Não, ele no Brasil, aqui no Brasil. Vai demorar, vai passar tempo. Igualmente o que o nosso presidente falou, alguns anos atrás, na segunda eleição dele, que disse que para implementar o comunismo aqui no Brasil não era do dia para a noite, precisava de tempo, uns 40, 50 anos. Ele falou isso aí. Aí agora, voltando ao assunto da Argentina, eu tenho essa expectativa. Agora, quem é que se alegra com a situação que estava a Argentina e quem se alegra também com a situação que está a Venezuela? Será que as pessoas que têm um bom senso comum se alegram com a situação que está passando a Venezuela? Mas eu digo assim, com relação a Venezuela, principalmente a Venezuela, o pessoal lá a maioria escolheram a situação que estão. O processo de socialização da Venezuela, ele inclusive eu vi até alguns há 16 anos atrás eles escolheram isso aí. Há 16 anos atrás. Antes disso já tinha. Bom, e agora? Antes disso já tinha.
Eles escolheram isso. Se você for olhar... o da Venezuela. Eles não são só vítimas, não. Eu sim. E agora? Mas eles não só escolheram uma vez e depois houve a destruição. O processo de socialização na Venezuela aconteceu profundamente. Inclusive, você acha que lá agora não abriu os olhos? Não, todo não, ainda não. Inclusive, muitos grandes intelectuais eram chamados de esquerda dos Estados Unidos, foram chamados para ficar atuando lá. A Venezuela atraiu maldição para ela mesma, pô. Não são muitos vítimazinhos assim também, não. Não, a população eu sempre considero ela como vítima. Agora, aqueles que estão se propondo a querer ajudar. Eu digo o seguinte: não são tão vítimas como aparentemente mostram. A vítima não pode ter essa consideração. Eu não posso considerar todos. Mas uma grande parte, eu até acredito que a maioria das pessoas são vítimas desse discurso mentiroso, desses políticos bandidos que tem no país, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas, sim, um discurso de falsa paz. Vamos pegar analogicamente para você perceber uma coisa. Ó, quando alguém chega para você e chega a dizer assim, olha, vote em mim para você ter um churrasquinho. E, ó, isso que eu não vou nem falar de alguns intelectuais nem nada. Vou falar algo superficial. Se alguém chegar para você e dizer assim, vote em mim que eu vou garantir o seu churrasco já agora para o ano que vem, se eu ganhar a eleição, uma picanhazinha. Não, então vamos lá. Eu acredito. Aí, não, mas vamos lá. Aí vamos dizer que a maior parte da população diz assim, olha, esse cara aí tem uma origem assim, esse cara aí, e se empolgam com o discurso de certas pessoas. De carne, ou seja lá o que for. A carne é só uma expressão. O pessoal venezuelano necessariamente, frequentemente começaram a fazer isso com intelectuais, inclusive eles chamavam pessoal de esquerda do Brasil, do Uruguai, dos Estados Unidos para fazer conferências e faculdades e cursos lá. Ele sistematicamente foi socializando, o pessoal de lá foi se socializando, eles foram se atraindo a isso, até criar uma elite altamente comunista que entendia da linguagem comunista e se mantiveram no poder. Chegou o bolivarianismo, já era a Venezuela. E uma outra questão, Eduardo, por exemplo, esse processo de socialização venezuelano é aquela questão que acontece em qualquer país. Qualquer país que adotar o socialismo, ele vai entrar nesse caminho. Por exemplo, qual é o caminho do socialismo? Ele tem que, economicamente, fazer uma coisa irracional. O que é irracional no socialismo? Economicamente é irracional você empobrecer a sociedade. É irracional isso. Mas politicamente isso é racional e lógico na visão socialista. Por quê? Porque quando você empobrece uma sociedade, você fortalece o poder político. Então a única forma de você, como socialista, governar um país é empobrecendo ele. Sim. Então a política do empobrecimento, ela tem essa finalidade. E um país que ele é extremamente rico, e quando ele é extremamente rico, necessariamente ele também se torna livre e aí ele começa a se tornar democrático. Porque aí todas as forças podem alternar poder, as pessoas podem, se continuar isso aqui, eu vou retirar o meu dinheiro, esses investimentos aqui, e sempre tem pessoas ligadas a isso. Ou seja, o país necessariamente mais rico, ele tem a tendência de ser mais democrático. Eu tenho uma pergunta que não quer calar e a pergunta está aberta a todos para responder. Será que Milei vai conseguir governar a Argentina como Bolsonaro? A gente sabe que não conseguiu dominar, não conseguiu governar. Primeiro pegou... O Trump não conseguiu governar como ele queria os Estados Unidos. Será que o Milei vai conseguir? Olha, o Milei, ele começa, na verdade, na linha do pensamento dele, que é o populismo de direita. Isso é o chamado definido pelo guru dele, o mentor dele, Murad Rothbard, mentoriável assim. Então, o que acontece? O populismo dele cresceu e ele tinha que ganhar pela popularidade. Então, querendo ou não, o cara fez muitas propostas de empolgações e que era viável para o momento. Isso teve uma questão positiva e benéfica. Princípio por quê? Se você partir da premissa, aquela questão que a gente diz assim, uma ideia de, por exemplo, limpar a consciência brasileira, a nacionalidade psicológica brasileira do socialismo, a gente precisa de 10 anos, 30 anos, 40 anos. Ou seja, a Argentina passou 30 anos, quase 40 anos na mão do socialismo. E em menos de 2 anos esse cara conseguiu ser eleito. Convenceu a massa. Quer dizer que esse povo tem a mentalidade muito mais normal e lógica do que a dos brasileiros. E os brasileiros... A eleição do Brasil interferiu em alguma coisa nessa eleição da Argentina? Será que interferiu em alguma coisa? Em questão política? Questão dos resultados das eleições do Brasil, assim. Do presidente atual agora? Sim. Não, se for questão comercial,
ela não vai interferir de um certo modo, por exemplo, nas questões econômicas, né? Se o Milei quiser levar a sério aquela questão de se romper em questão comercial. Agora, politicamente, ele já não tem nenhuma ligação que ele já se declarou. O que eu quero dizer é o seguinte, a eleição do Brasil, o que houve no Brasil? Né? Porque a gente sabe que democraticamente, a gente não pode falar, mas democraticamente a eleição do Brasil foi... Entendeu? Então o que eu quero saber, se realmente se abrir os olhos dos argentinos também, apesar de que a eleição lá ainda é em cédula, né? A eleição lá é totalmente diferente. E essa aqui é correta, segura. O japonês tudo é tecnológico, mas as eleições é em cédula. O interessante é que no primeiro turno ele perdeu e feio, não foi para o... Não, a perda dele foi numa margem pequena. A perda para ele... Agora, o impressionante é que as pesquisas davam ele muito acima. E aí houve uma certa perda. Aí, assim, o impressionante é que ele... Sim, o impressionante vamos dizer assim, dos resultados, das prévias, né? É que as votações, ou como é o nome... Os rankings que faziam, não é ranking, o nome é As pesquisas, perfeito. As pesquisas davam o Milei muito disparado. E quando foram nas prévias... Nas pesquisas davam ele em primeiro turno. Sim, disparado. Nas prévias não foram bem assim. Então a surpresa foi essa. Mas também, mas porque falta um outro detalhe, Daniel. Por exemplo, ele, na verdade, teve aquela disputa, né, que foi mais acirrada entre ele e o Massa, né? Mas houve uma outra questão. Por exemplo, após a eleição, quem foi que se decidiu a apoiar? Quem apoiou ele foi muito forte. Então, conseguiu, felizmente, levar para ele todo o engajamento eleitoral de quem o apoiou. Então, querendo ou não, o cara deu uma disparada por causa disso, pô. Até o ex-presidente Bolsonaro também, né? O Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli, todos da direita apoiando ele lá na... Não, os caras da direita, seja de Israel, inclusive ele falou sobre a política que vai ter com Israel, visitar Israel, Estados Unidos e tal, tudo positivo. Agora a questão é, por exemplo, já pensou se a esquerda tivesse sido eleita, o que a gente diria? Olha, é porque a questão de problemas eleitorais, né, essas coisas assim, a caixa mágica e tal, essas questões, se você for olhar, por exemplo, se fosse a esquerda que tivesse ganho, a gente diria o quê? Que houve, né? Sim, agora, sim. quando foi a direita, aí todo mundo já disse, não, a legalidade... O Stalin dizia uma coisa, minha gente, não se importa com isso, não se importa com isso. Mas assim, porque... Então, a gente tem que ver também, tem que ter uma flexibilidade, fazer leitura disso, porque a direita... Ela também é muito radical, ela é muito faladora também. A direita fala muita besteira e as pessoas, na verdade, compram muitas ideias da direita. Na verdade, você tem que ter o que esses caras nos ensinam muito. O ceticismo, você tem que ter a dúvida. Qual é a dúvida? Eu não acredito em muitas coisas que o Milei vai fazer, não acredito em muitas coisas que o Trump vai fazer, que o Bolsonaro também vai fazer. E nenhum outro vai fazer. A gente tem que ter um pouco de racionalidade, sentar e, por exemplo, fazer análise do desenvolvimento da política do cara. Mas essa questão, essa dúvida que você fala, professor... por que essa dúvida, o TSE não tirou essa dúvida para os brasileiros? Ele simples, esse é o problema dessa acusação das pessoas. A gente tem as dúvidas, mas a dúvida não tem que ter explicação? É porque, nesse caso, né, Daniel? Mas o TSE explicou. Não. Ele disse, o TSE é uma coisa, o TSE disse, sim, o TSE disse, eu faço a organização e está certo. Olha, esse celular aqui, ele que disse, esse celular aqui que está na minha mão, ele contém 128 gigabytes de memória. Como é que eu provo isso para você? Explicando. Não, eu vou lá no sistema dele e mostro para você a capacidade da memória dele do sistema. Isso. Esse é o problema. Então existe essa desconfiança do povo da direita com relação a esse tipo de política, porque não existe clareza. Tem que ter clareza nas coisas. Mas se a gente for olhar por outro ângulo, você vai dizer, e quando o mesmo sistema elegeu o Bolsonaro, que problema teve agora? Ou seja, a direita, ela é muito também... Não, mas é isso que eu estou querendo explicar para você, e você... Então, deixa eu ver, veja só. Quando, por exemplo, no caso, o presidente de direita ganhou, a gente não teve nenhuma gravação de várias pessoas que morreram votar. Não teve gravação de urna que tinha uma cidade com 7 mil habitantes e votaram 30 mil pessoas. Não teve isso. Está entendendo isso que eu quero dizer? Por exemplo, nos Estados Unidos, na eleição passada,
Teve uma que não tinha quantidade de pessoas na cidade e voltou aquelas pessoas. É o caso da agora também. Então, eles deixam isso a desejar. E para isso ser sanado, era muito mais simples pegar a caixinha mágica, imprimir o voto e aí acabou. Pronto. A direita não tinha mais direito nenhum de falar nada com relação a isso. Agora ela tem direito de ficar argumentando isso. Mas digamos que o comunismo seja mais forte na América Latina. Não, e é mais forte. Pronto. Se ele é mais forte na América Latina, e por que ele se fragilizou na Argentina? Essa é a questão que eu falei no início. Talvez seja uma alternância de poder programada. Eu tenho minha desconfiança, entendeu? Não, mas vamos lá, vamos mudar de Mas você acha que seria tão programado assim, com o PT mandando até dinheiro contra o cara? Sim. Vamos mudar de assunto. Tem que ter a dando $1 bilhão assim. Aquilo ali. Vamos mudar de assunto. Aquilo ali é um real. É até complicado falar das urnas brasileiras. Aquilo é um real. É um real. Está sendo complicado. Você sabe que hoje a gente falar a verdade está sendo complicado. No mínimo, pega 17 anos de cadeia. Niquei. Não, mas eu tô dizendo que o nosso STF é um órgão sério, respeitado, e que não tem ninguém para argumentar alguma coisa contra ele. Não tem advogado, não tem a OAB, não tem ninguém. Ele é um órgão sério, entendeu? Eu não estou desconsiderando ele aqui. Irritou o presidente Lula, irritou ele a ligação do Milei com o Bolsonaro no primeiro momento, no dia seguinte. Fez aquela ligação, falou o presidente Bolsonaro e irritou o presidente Lula. Os caras são amigos. Ninguém vai. Ô, Daniel, vem cá, o cara numa cidade, por exemplo, eu moro aqui Inclusive, convidou o Bolsonaro. Claro, aí eu moro aqui em Passo Camaragibe. Inclusive, ele mesmo falou o Milei, né? Falou, citando o meu nome, ele disse: Eduardo, ganhamos, Eduardo. Onde foi isso? Mas ele com o Eduardo Bolsonaro, né? Vê só, por exemplo, aqui em Maceió, aí eu tenho lá, por exemplo, digamos que eu tenho alguém lá em Maceió, um deputado desses aí, qualquer um, ele tem assim uma afinidade de que eu ganhe a eleição no Passo com o objetivo de que eu possa granjear um voto para ele, não as próximas eleições. Aí eu tenho aí um amigo, por exemplo, aí, vou citar o nome aí, pode citar o nome de qualquer deputado aqui, né? Pode. Temos o Cabo Bebeto, um exemplo. O Cabo Bebeto, aí o Cabo Bebeto lá, eu ganho para vereador, ele deu uma força minha, eu vou ligar para quem? Inclusive, vou mandar um recado para o Cabo Bebeto, né? Para que ele compareça aqui no podcast, aqui, principalmente ele que é da direita, né? Vai ser muito bom a presença dele. E foi bem votado em Passo Camaragibe, né? Com certeza. Ele tem que cobrar dele para ele. Seria muito bom que ele viesse aqui falar um pouco da sua... Eu votei nele por causa do Emerson. Eu disse: Emerson, me dá uma lista aí. Emerson, toma essa lista, pra mim tanto faz como tanto fez, me dá uma lista aí, Emerson. Emerson, vota nesse pessoal aí. Eu disse: eu vou votar. Vamos lá. Sendo da direita, faz parte, né? A gente sabe que tem uma ideia boa. E, inclusive, ano que vem tem eleição, minha gente, tem eleição para prefeito. E sabemos que nos municípios, também nas capitais, tem candidato da esquerda. Olha as ideias do candidato da esquerda. Analisem, preste bem atenção, não é isso, professor? Exatamente. Teve um que é vereador, foi candidato. Inclusive nessa eleição vai sair também. E foi apoiado lá pela minha família, por mim e pelo meu irmão não. Aí, porque quando a gente perguntou, ele dizia abertamente, é amigo do Van. Ele dizia abertamente: sou comunista. Sem entender de nada. Ele dizia assim: como é meu amigo? Amigo meu. Eu tô fora. Ele dizia assim: sou comunista, viu? Sou comunista. Aí eu disse: eu quero fazer negócio com vagabundo, rapaz. Uma parte da minha família ainda votou nele, um professor aí. Aí eu não votei de jeito nenhum. Aí eu vou votar aí naquele malandro. Eu já sei que mas deixa pra lá. Assim, olha só. Inclusive. É do sindicato aí, viu? É do sindicato. Sindicalista é bocada. A gente tem um sindicalista aí na presidência que, inclusive, o caso está sério no Brasil. Viu? Nunca vi. Por que o sindicato gosta tanto de imposto? Agora, interessante que a gente passou 2 anos, ou se eu não me engano, foi 3 de pandemia. 2 anos. 2020. Não, acabou ainda não. 2 anos. Não, a pandemia agora está pior. Com esse Lula aí no poder. E ele ainda disse mais palavras dele, que quer viver 120 anos. Imagine
Será que a gente vai viver essa pandemia? Mas ninguém falou pra ele que demônio é eterno, não? Demônio é eterno, rapaz. Não, meu amigo, tenha dó. Não faço não. Ele acha que vai morrer, mas demônio é eterno. Já basta 2 anos de pandemia. Ainda continua a gente na pandemia pior. Vamos aqui conjecturar. E aí soa aquela questão da porque esse governo, para mim, tá pior assunto conspiratório, né? Será que agora em 2024 para 2025, será que vai haver outra pandemia? Porque o Bill Gates já está anunciando aí que vai haver outra pandemia. Será que vai vir agora em 2024, 2025 outra pandemia? Mas porque assim, essa mudança climática, mas assim, se você perceber, tá mudando. Faz um tempo que todo ano praticamente tem pandemia. Faz um tempo. Se vocês não perceberam... Mas essa pandemia que derruba o presidente. Sim, faça uma ligação, faça uma coligação. Porque, olha, se você... Até nas Olimpíadas do Brasil, se teve zika, vírus, chikungunya. Mas não derrubou nenhum presidente, não. Aí vocês tiveram... Se teve um surto de ebola... Não sei se vocês lembram. Teve surto de ebola. Teve... E teve outras coisas por aí. Até chegar no Covid. Mas veja só, porque essa Covid, em alguns países, ela veio com tanta força que até presidente ela derrubou. Você sabe que talvez agora, 2024, 2025, com a eleição de um presidente aí, num país vizinho, não apareça uma pandemia e ele não saiba administrar, né, o seu país durante a pandemia e aconteça o mesmo procedimento que aconteceu em outro país por aí, que a gente assistimos aí as CPIs, né, fazendo julgamento, e o cara foi condenado por algumas coisas, pelo quê? Negacionismo. Meu Deus, isso aqui... Pra você ver como o Brasil é um estado de exceção, ele não é uma regra geral, ele não está dentro da regra geral. No Brasil, se teve uma CPMI, CPI, eu acho que CPI. Foi uma CPI, só CPI. Não, mas teve lista não. Mas quando o Brasil perdeu a Copa para a França, os jogadores foram chamados para depor como um assunto urgente, de caráter urgente no país. Me diga, Ednaldo, um país normal, em condições normais, faria uma coisa disso, uma coisa dessa? Meu amigo, tá entendendo? O Brasil custa caro. O Brasil é um estado de exceção. Ele não é uma regra geral. Ele é algo de exceção. Se você for olhar a pandemia, o Brasil é louco. Ela serviu para enriquecer estado e município. Olha, injetou uma CPI custa caro, Zé. Em estado e município, os caras pegaram dinheiro e muito. Não. Isso serviu muito como utilidade. Foi bom porque aí botou as folhas de pagamento em dias, né? Que tinha algumas folhas atrasadas. Foi uma desgraça. Foi bom também para a conta deles engordar, né? Tava Por exemplo, excesso de gasto é uma das propostas do Milei. Que inclusive, se não me engano, a China, né? Tava na economia lá embaixo e... passou a ser um PIB bastante alto. E a China tem que lutar bastante, porque a China está envelhecendo. A população da China tem uma fecundidade muito baixa. A China é um dos países com a fertilidade mais baixa. Mas tá bom, ela tem mais de 2 milhões de pessoas. Sim, tá bom demais. E é uma população demasiadamente velha. É uma população que não está se reproduzindo muito. Em 60, ele começou a restringir o nascimento. Hoje já é uma população extremamente velha. Eduardo, aquela terrível. Tá com uma fecundidade desse jeito aí dificultosa. E tá com 2 bilhões de habitantes, imagina se aquela miséria tivesse bem avançada. Não estou dizendo que não tem, mas até os dados que a China passa oficialmente dos seus cidadãos é para se ter um pé atrás. Olha, eu não acredito em nada, eu não acredito em nada de dados, de informação nenhuma que venha da China. Exatamente. Porque existe aí alguns... Ela pode estar falando a verdade, mas ainda assim... existe alguns... aquela que vende algumas coisas aí, as plataformas aí deles que ele vende roupa. Sim, Shopee, essas coisas. Tem o Wish, essas coisas. Você compra lá, por exemplo, você vai lá e pede um celular, um diamante, eu pede um Oriente, ele manda um Bosque, eu não confio não. Aí ele bota uma lente lá, que você bota no celular, e você vê a lua, o homem e os caras lá, né, a foto que os caras tiraram lá na lua,
que eles deixaram lá as bandeiras, você dá pra ver as bandeiras ainda balançando na câmera dele lá. Quando você compra, que bota no celular, ela não vai em 2 metros, cara. Então o que vinha de lá não acredita nada. O Mises falava uma coisa, e ele dizia assim, mais importante do que o que você está comercializando é com quem você comercializa. Por quê? Se entre o acordo, a parte que está contratando e a parte contratada houver verdades, aquele acordo tende a sempre ficar mais forte, mais forte, mais forte, e aquela transação sempre a crescer, crescer, crescer. E isso atrai outros tipos de transação, tanto da mesma transação quanto de outros tipos. E o que é que acontece? Se não houver verdade em uma das partes, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: em algum momento aquilo vai se romper. Em algum momento uma das partes vai quebrar o contrato, não vai querer mais. Aquilo vai servir de exemplo para outras pessoas que para não fazerem aquele tipo de transação, aquele tipo de contrato. Tá, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: ainda que você realmente precise da China, a China é um país que mesmo você comercializando com ela, ela não vai te enriquecer. Você pode precisar dela. Eu não estou dizendo para não comprar ou não comercializar. Você tem que comercializar com ela. Mas não espere que ela vá te enriquecer. Porque a China, ela não enriquece absolutamente ninguém que comercializa com ela. Agora, tê-la como um parceiro comercial é extremamente bom. Agora, qual um dos países que você, fazendo comércio, ele provavelmente vai te enriquecer, ou pode te enriquecer? Os Estados Unidos, pô. E agora, a Argentina. E agora a Argentina. Eu espero que sim. Eu espero que sim, Ivan. Eu espero que sim. A Argentina, eu espero. Talvez quem tire o próprio Milei da Argentina vai ser os próprios lobistas internos. Pode ser. As próprias grandes empresas e corporações vai tirar ele dali. Mas eu queria que desse certo. Eu queria que desse certo. Não, era bom se desse, mas existem essas possibilidades. Porque o cara quer abrir a economia. Por exemplo, a questão do Mercosul. Qual é a ideia do Mercosul? Salvaguardar as empresas nacionais. As empresas nacionais produzindo internamente, embora não seja de qualidade o que ela produz, nem os produtos nem os serviços, mas ela enriquece exatamente esse grupo corporativo ligado ao governo. Se o cara for abrir essa economia para que produtos externos entrem dentro dela, vai haver uma concorrência. E na concorrência o consumidor vai procurar o mais barato e de melhor qualidade. E tanto de serviço quanto bens. Acontecendo isso uma vez, o que acontece? Essa política de protecionismo sendo derrubada por ele, como ele quer derrubar, saindo do bloco, isso vai acontecer o quê? Os produtores, os bilionários argentinos, esses caras vão derrubar propriamente ele. Porque esse prejuízo que se dará internamente para os produtores domésticos. Mas uma pergunta, palavra dele, que ele falou que vai, ou seja, vai fechar, se eu não me engano, fechar o Banco Central. Perceba. O Banco Central hoje em dia, ele está praticamente fazendo duas grandes funções. A primeira é dar dinheiro para o governo, imprimir dinheiro para o governo e imprimir o dinheiro. Ele empresta dinheiro ao governo e ele dá o dinheiro ao governo e ele imprime o dinheiro. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Edinaldo. Professor Edinaldo, se eu tenho uma máquina aqui de impressão e eu imprimo desesperadamente dinheiro, se eu imprimo real, eu imprimo todo dia, estou imprimindo real, o que é que vai acontecer? Uma crise monetária. Uma inflação de dinheiro. Então o que pode acontecer se o Banco Central acaba e ele para de estar imprimindo igual um louco esse dinheiro, todo dia imprimindo dinheiro, vai acontecer uma valorização da moeda. O poder de compra vai fazer o quê? Aumentar. Ô Daniel, tá terminando já esse bloco. Mas antes eu queria dizer algo também, que como o menino falou aí sobre os lobistas para tentar derrubar o Milei, sim. Eu acho que, na minha opinião, a única coisa que pode derrubar esse presidente agora que chegou na Argentina só é duas coisas. Unidas as duas. Uma pandemia e a mídia. Se esses dois, se não acontecer uma, que eu espero que não tenha. Que é a morte dele. Se não tiver pandemia durante esse mandato dele, ninguém derruba mais esse homem. A mídia, ela recebe de quem?
Patrocínio de quem? Subsídio de quem? Do governo. De empresa, meu amigo. E do governo também. De empresa, se a empresa quer derrubar o cara... Aqui o cara no Brasil era 6 milhões. Olha, se o cara, por exemplo, derrubou as barreiras de proteção que tinha até então há mais de 30 anos, isso significa o quê? Você derrubou, prejudicou quem? Os empresários. Os empresários vão trabalhar financiando quem? Financiando exatamente a mídia para fazer a propaganda contra o governo atual, para reeleger ou fazer um retorno exatamente das medidas políticas anteriores. Isso, mas tem que ter uma pandemia aí para derrubar ele. Ela só não derruba não. Eu acredito, a opinião minha, que ele tem que ter muito cuidado. Não, seriamente. É porque esse recado é para você que quer ser candidato, que você defende a pauta da direita. Você tenha muito cuidado, porque você, a partir daí, você vai ser odiado. Odiado. Você tem que ter muito cuidado, você que quer defender a direita, porque ou você se alia... Não, porque é o seguinte, vai de encontro a tudo quanto é de crime, né? Por exemplo, facções, essas coisas, tudo vai de encontro a isso aí. Então arriscando, é um risco de morte. É um risco muito grande. É um risco que se tem. Mas vai fazer o quê? Tem gente desse naipe, vai fazer isso e vai ter medo. E também tem bilionários, grandes ricões que também estão ao lado desses caras de direita, entendeu? Tem tudo isso também. Então, Daniel. Pois é, e a gente agradece aqui aos nossos telespectadores. Mais um programa aqui na TV Litoral Camaragibe. Professor Eduardo, Edinaldo, Van Lins e o nosso amigo Van Lins. E a todos vocês, muito obrigado por acompanhar a gente aqui na TV Litoral Camaragibe. E se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho aí para chegar as notificações dos próximos vídeos, dos próximos conteúdos. E o like é importante. É como eu digo, cada like que se você gosta do nosso programa, não custa nada, você não vai pagar um centavo por isso, deixe seu likezinho. Cada like o YouTube divulga para mais 5 pessoas. Não, mas se também não gostar, você vai no dislike. Aí você vai no dislike, não gosto, não quero, entendeu? Não fique preocupado que a gente somos democráticos. A gente aceitamos as opiniões contrárias. Exatamente. Muito obrigado a todos.